Se você advoga na área trabalhista, com certeza já pegou ou ainda vai pegar uma ação de reconhecimento de vínculo de emprego. E aí, você sabe como fazer a prova dos requisitos do vínculo? Eu vou te ensinar agora nesse vídeo, vem comigo! Thiago aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube Advocacia na Prática, o maior portal de prática trabalhista do Brasil. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz uma ação de reconhecimento de vínculo de emprego. Quais são os requisitos e como fazer a prova dos requisitos do vínculo de emprego. Muita gente fica preocupada, Thiago, posso juntar documentos, posso juntar áudio, conversa de WhatsApp? Qual prova que eu posso utilizar para reconhecer o vínculo, para provar o reconhecimento do vínculo do meu cliente? Antes de você pensar em prova, você tem que pensar o que é o vínculo de emprego, o que é a relação de emprego e o que configura essa relação jurídica entre empregado e empregador. Porque tendo a configuração do vínculo, vai incidir sobre essa relação todas as obrigações previstas na CLT e leis esparsas, que diz respeito a férias, 13º, FGTS, multa do FGTS, aviso prévio, enfim. Quando a gente falar de vínculo de emprego, você sempre vai ler os artigos 2º e 3º da CLT. São dois artigos importantíssimos que vai trazer o conceito pra gente de vínculo. O conceito de empregador, conceito de empregado e a relação entre os dois. Sempre artigo 2º e 3º da CLT. Quais são os requisitos que a gente tem hoje? O primeiro requisito é o da pessoalidade, onde eu tenho que provar que aquele trabalhador, ele prestou o serviço pessoalmente para aquela empresa, de acordo com as suas condições pessoais, a sua expertise, a sua experiência, o seu conhecimento. Tenho que provar também que essa relação de emprego, ela perdurou no tempo, ela era habitual, onde eu vou trazer para o juiz ali quanto tempo ele trabalhou para a empresa, quais dias da semana, se ele tinha jornada pré-fixada. Outro requisito é a onerosidade, que é o pagamento da remuneração por aquele serviço que foi prestado por aquele trabalhador. E a onerosidade se prova documentalmente e também por meio de prova oral, se a empresa não dava recibo ou não dava cópia para o empregado. E a subordinação. Esse requisito ele é o mais importante, porque ele vai diferenciar a relação de emprego que a gente está falando aqui das demais relações de trabalho. Então, se eu estiver falando de uma prestação de serviço autônomo, ela não pode, lá nessa relação não pode ter subordinação. Até porque a prestação de serviço é autônoma. A pessoa ela tem autonomia para trabalhar da forma que ela quiser, assumindo para si o risco da atividade empresarial naquela prestação de serviço. Já o empregado que trabalha subordinado, não. A empresa, lá no artigo 2º, traz que não pode transferir o risco da atividade para o empregado. Sabendo cada um desses requisitos, agora eu vou para as provas. O que eu tenho que provar? Quais são os fatos? Na pessoalidade, eu tenho que fazer perguntas ou trazer documentos dizendo o seguinte para o juiz: olha, ele poderia mandar outra pessoa no lugar, ele tinha outras pessoas que ele poderiam substituí-lo caso ele não pudesse trabalhar naquele dia. Com relação à habitualidade, perguntar para a testemunha quantas vezes por semana ele ia, qual que era o horário de trabalho dele, ele tinha isso já pré-fixado quando ele foi contratado ou ele poderia ir trabalhar quando ele quisesse. A onerosidade, quanto que a empresa pagava de salário, como era feito esse pagamento. Se eu tenho prova documental, por exemplo, conversa de WhatsApp, mostrando ali quanto que a empresa ia pagar, qual o valor, qual dia, a forma de pagamento, se era em dinheiro, se era em cheque, enfim, eu também devo juntar isso nos autos. E aí vem a subordinação. Eu não expliquei, eu queria deixar por último, porque tem tudo a ver com a prova que eu vou fazer nesse requisito da subordinação. Subordinação é o empregado, ele estar subordinado ao poder diretivo do empregador na condução da prestação de serviço. O empregado não pode fazer o que ele quiser dentro da empresa. Ele chega lá e já existe toda uma estrutura já pré-fixada para ele obedecer na hora que ele entrar para trabalhar lá. A subordinação ela é dividida em várias, como subordinação jurídica, subordinação econômica, financeira, estrutural, instrumental, enfim. Basicamente as suas provas vão ter que ser em que sentido? Que esse empregado ele era subordinado, tinha um superior hierárquico, tinha o dono da empresa que dirigia a prestação de serviço, que ele não podia fazer o que ele quisesse, que ele tinha que obedecer às ordens do patrão. E nessas provas estão incluídas aí documentos de integração do empregado, documentos como o contrato de trabalho que prevê ali a função que esse empregado vai fazer e as suas características, o horário de trabalho, ele não poderia ir trabalhar a hora que ele quisesse, então ele não tem autonomia, ele é
subordinado a isso, desde que ele esteja abrangido ali pelo artigo 60, 59, 58 e seguintes da CLT, que é o controle de jornada. E eu vou fazer prova também oral, dizendo, olha, ele poderia trabalhar a hora que ele quisesse, poderia mandar quem ele quisesse lá, ele tinha subordinados que não eram empregados da empresa, como que era essa prestação de serviço? Ele poderia fazer o que ele quisesse, ele obedecia a ordens, já existia um manual, um regulamento interno da empresa que ele também era subordinado, sofreu alguma sanção na empresa, como desconto no salário, ou advertência, ou suspensão, ou até mesmo a justa causa, a justa causa já é uma confissão de que havia relação de emprego, né? Empresa que não registra e dá uma justa causa no empregado e dá uma cópia da justa causa para o empregado é um tiro no pé, é confessar lá que havia uma relação de emprego. Então, antes de pensar como provar, você tem que saber quais são os requisitos. Quais perguntas que eu devo fazer numa audiência de instrução, Thiago? Por exemplo, pessoalidade. Eu vou perguntar, ele mandava outra pessoa no lugar dele? Era só ele que tinha essa expertise para trabalhar nesse local? A empresa contratou ele por quê? Porque qual é a experiência dele? Qual que era a experiência dele? Habitualidade. Quantas vezes por semana ele ia trabalhar? Ele faltava, a empresa descontava no salário dele? Quantos dias da semana? Qual os horários que ele tinha que trabalhar? Era já pré-fixado? Perguntas quanto à onerosidade, quanto que a empresa pagava, como ela pagava, qual dia ela pagava. Perguntas sobre subordinação, repetindo, ele poderia fazer o que ele quisesse, chegava lá, a empresa já determinava o que ele tinha que cumprir, ele cumpria ordens, ele tinha superior hierárquico, ele tinha alguma autonomia. Pronto, é assim que você prova nas ações de reconhecimento do vínculo de emprego. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e não deixe de se inscrever. O mais importante, tem um sininho aqui, tem um botãozinho escrito inscreva-se, ativa o sininho para você receber a notificação todas as vezes que for um vídeo nosso pro ar. Um abraço, até mais, tchau, tchau.